Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Reforma e Teologia. Nesse vídeo vamos mergulhar em um tema crucial para a nossa fé, a filosofia revelacional. Vamos explorar a importância da revelação divina como fundamento para todo conhecimento, a crítica à autonomia humana e como a realidade e a verdade só podem ser compreendidas através da palavra de Deus. Se você se interessa por apologética, teologia reformada e quer aprofundar sua compreensão sobre a cosmovisão cristã, esse vídeo é para você. Já aproveita para curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. A filosofia revelacional é uma abordagem fundamental para a cosmovisão cristã reformada. Em sua essência, essa filosofia afirma que todo conhecimento verdadeiro provém de uma revelação divina direta, rejeitando qualquer autonomia humana no campo do conhecimento. O homem, sem a revelação de Deus, é incapaz de compreender a realidade ou estabelecer verdades absolutas. Essa perspectiva se opõe firmemente ao racionalismo secular e ao empirismo, ambos baseados na independência do raciocínio humano em relação a Deus. A Bíblia é a revelação proposicional de Deus, sendo a única fonte de conhecimento infalível. Em outras palavras, o conhecimento que o homem adquire não é fruto de sua habilidade natural de raciocínio, mas uma recepção do conhecimento divino comunicado de maneira clara e proposicional nas Escrituras. Dessa forma, o ponto de partida para qualquer investigação filosófica, científica ou ética deve ser a revelação bíblica. A revelação de Deus é abrangente e cobre todas as esferas da vida e do pensamento humano. A filosofia cristã começa com a autoridade da Escritura, que estabelece o princípio básico de que Deus é a fonte de todo conhecimento. Qualquer tentativa de entender a realidade sem submeter-se à revelação divina é, em última análise, fútil. A busca autônoma por conhecimento sempre resultará em contradições e erro, pois o homem, ao depender exclusivamente de sua razão, ignora as limitações impostas pelo pecado e pela finitude. A razão humana não é rejeitada, mas colocada em sua devida posição como um instrumento subordinado à revelação divina. A razão é uma ferramenta válida, mas apenas quando usada dentro dos parâmetros estabelecidos por Deus. Sem essa subordinação, a razão humana é enganosa e leva à falsidade. Devemos criticar fortemente filosofias como o empirismo, que confiam exclusivamente na experiência sensorial, e o racionalismo secular, que coloca a razão humana como a medida final de todas as coisas. Ambas são formas de pensamento que, ao tentarem funcionar de forma autônoma, são incapazes de alcançar qualquer certeza real. Toda verdade vem de Deus, e o conhecimento humano só pode ser válido se estiver fundamentado nessa revelação. Precisamos defender o conceito de sola escritura não apenas como um princípio teológico, mas como um ponto de partida epistemológico. A Bíblia não é apenas a base da fé cristã, mas também a base de todo conhecimento, sejam questões morais, científicas ou filosóficas. É preciso colocar uma ênfase
única no uso da lógica dentro da revelação. A lógica é da natureza de Deus e, portanto, reflete a forma como ele comunica a verdade ao ser humano. No entanto, a lógica ou raciocínio humano não é um padrão independente. A lógica é válida apenas porque reflete o pensamento de Deus. Portanto, quando usamos a lógica corretamente, estamos participando, de certa forma, do pensamento divino revelado. Isso leva à conclusão de que não há contradição entre fé e razão, desde que a razão seja devidamente subordinada à revelação bíblica. A fé cristã, portanto, não é irracional, mas suprarracional, ou seja, está além da capacidade humana de raciocinar de forma autônoma e se baseia na revelação proposicional de Deus. Dentro da filosofia revelacional, um ponto essencial é a submissão total do intelecto humano à revelação de Deus. A mente do homem regenerado é chamada a rejeitar qualquer forma de autonomia intelectual que tenta colocar a razão humana em uma posição de autoridade sobre a palavra de Deus. Esse conceito reflete diretamente o princípio reformado de sola scriptura, onde a escritura é a única norma inerrante para todo conhecimento e julgamento. A submissão intelectual significa que o cristão, ao lidar com questões filosóficas, científicas ou morais, deve começar e terminar com a autoridade da revelação bíblica. A verdadeira sabedoria não é alcançada por meio de especulações racionais, independentes ou da observação empírica, mas pela aceitação da revelação divina como fundamento de todo conhecimento. Esse ponto ressoa com as palavras de Provérbios, capítulo 1, versículo de número 7. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Bom, é preciso que se enfatize a unidade da revelação de Deus. A revelação divina não está fragmentada em diferentes áreas da vida, como se a Escritura fosse relevante apenas para questões espirituais, mas irrelevante para questões filosóficas ou científicas. Em vez disso, a revelação de Deus abrange todos os aspectos da realidade. Assim, não há uma divisão entre o sagrado e o secular quando falamos da verdade. Tudo que existe está sob o senhorio de Deus. E a revelação que ele concede na Escritura é suficiente para nos guiar em todas as esferas do pensamento e da vida. Em um mundo que frequentemente separa o conhecimento científico do conhecimento espiritual, a filosofia revelacional se posiciona contra essa dicotomia. Toda verdade é verdade de Deus. Portanto, não há nada na realidade, seja na ciência, na ética, na história ou na metafísica, que esteja fora do domínio da revelação de Deus. A revelação especial, as Escrituras, deve interpretar corretamente a revelação geral, a criação, e não o contrário. A tentativa de construir qualquer área do conhecimento humano sem a referência à revelação bíblica resultará inevitavelmente em erro. Bom,
Deus é a causa primária de todas as coisas e nada no universo existe e acontece sem sua vontade soberana e decretiva. Isso significa que a realidade, em sua totalidade, é uma descrição do plano e da ação de Deus. Toda a criação e os eventos que ocorrem no tempo são um decreto eterno de Deus realizado. Essa visão é crucial para a compreensão reformada da ontologia e metafísica, já que coloca a soberania divina no centro de qualquer explicação da existência e dos acontecimentos no mundo. Este conceito de causação divina ecoa o ensino das Escrituras, como se vê em Efésios 1:11, que afirma que Deus faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. A única explicação coerente da realidade é que Deus, como Criador e sustentador de todas as coisas, é a causa última de tudo que existe e acontece. O homem, ao receber a revelação de Deus, é responsável por usar sua mente e razão para discernir e aplicar essa revelação em sua vida. O homem criado à imagem de Deus tem a capacidade intelectual de compreender a verdade divina, mas apenas quando submete sua razão à autoridade das Escrituras. Esse é um ponto onde o cristão escrituralista se distingue fortemente de epistemologias seculares que negam a necessidade de uma submissão à revelação. No entanto, o cristão escrituralista rejeita qualquer ideia de neutralidade na busca pelo conhecimento. Todo conhecimento real ou verdadeiro parte de uma pressuposição, a de que Deus é a fonte de toda a verdade. Qualquer tentativa de neutralidade epistemológica, onde o homem tenta ser imparcial em relação a Deus e as Escrituras, é em si uma forma de rebelião contra Deus. O conhecimento, portanto, nunca é neutro. Ele é ou uma submissão à verdade revelada por Deus, ou uma rejeição dela. A filosofia revelacional oferece uma base sólida para a vida cristã em todas as esferas. Seja na igreja, na ciência, na ética ou na política, a submissão à revelação de Deus deve moldar a maneira como os cristãos veem e interagem com o mundo. Isso não apenas garante que o cristão tenha uma visão coerente da realidade, mas também que sua cosmovisão esteja alinhada com a verdade absoluta de Deus, que é infalível e eterna. A Bíblia não é apenas uma fonte de verdades espirituais ou morais, mas a única norma infalível para todos os aspectos da vida humana e do conhecimento. Isso implica que as Escrituras têm primazia sobre qualquer outra forma de conhecimento ou interpretação da realidade. Elas são o critério pelo qual julgamos todas as teorias filosóficas, científicas ou éticas. Dentro dessa estrutura, a Bíblia não está sujeita a crítica ou verificação pela razão ou pela experiência humana. Ao contrário, a razão humana e a experiência são subordinadas à autoridade da palavra de Deus. Esse conceito é baseado em textos bíblicos como 2 Timóteo 3, 16 a 17, onde Paulo afirma que
2 Timóteo 3, 16 a 17. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Essa passagem reafirma que a Escritura é suficiente e autoritativa para moldar toda a vida e pensamento cristão. A filosofia revelacional também critica fortemente a ideia de autonomia humana. Uma das principais falácias das epistemologias seculares é a suposição de que o homem pode conhecer a verdade de maneira independente sem referência a Deus. Essa visão de autonomia, comum em filosofias racionalistas e empiristas, é uma negação da dependência absoluta do homem em relação à revelação divina. A tentativa de construir uma filosofia ou uma ciência independente de Deus resulta em erro e idolatria intelectual. O homem, sem a luz da revelação, está mergulhado nas trevas do pecado e incapaz de chegar ao verdadeiro conhecimento. Romanos 1, 21 a 22 reflete essa realidade, dizendo: Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Essa crítica à autonomia reflete o compromisso da filosofia revelacional com a ideia de que a sabedoria e o conhecimento verdadeiros começam com a submissão a Deus e a sua revelação. Qualquer outro caminho de conhecimento é, em última análise, um desvio da verdade divina. Não apenas o conhecimento vem de Deus, mas também a própria realidade é sustentada por ele. Deus não é apenas o Criador, mas o sustentador contínuo de todas as coisas. Isso significa que toda a existência depende da vontade e ação de Deus. A criação não tem existência independente ou autossustentada. Antes, toda a realidade existe em total dependência de Deus. Isso tem implicações cruciais para a epistemologia e para a ontologia. Se toda a realidade é sustentada por Deus, então a única maneira de conhecer adequadamente essa realidade é através da revelação que ele deu. A mente humana, por si só, é insuficiente para compreender a profundidade da realidade sem essa revelação divina. Esse ponto é claramente expresso em passagens bíblicas como Hebreus 1:3, que diz que Cristo sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Isso significa que toda a realidade é determinada e mantida pela ação soberana de Deus, o que reforça a necessidade de submeter nossa compreensão do mundo à revelação divina. Outra dimensão importante da filosofia revelacional é sua aplicabilidade prática no enfrentamento dos desafios culturais e filosóficos contemporâneos. O cristianismo não deve ser apenas uma visão de mundo defensiva, mas uma ofensiva intelectual que desafia as premissas básicas do pensamento secular. Uma vez que a revelação de Deus é a única base sólida para o conhecimento, os cristãos têm a responsabilidade
de expor a fragilidade e a incoerência das cosmovisões que rejeitam essa revelação. Isso se equipara à batalha espiritual descrita em 2 Coríntios 10, 4 a 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. O papel do cristão é confrontar os sistemas de pensamento que se opõem a Deus e trazer todas as ideias cativas à obediência a Cristo. Esse conceito não apenas reforça a superioridade da revelação divina, mas também o dever do cristão de engajar-se no mundo intelectual de maneira confiante e assertiva. A filosofia revelacional não é meramente um conjunto de crenças teóricas, mas uma abordagem ativa para dominar as esferas do pensamento e da cultura com a verdade de Deus. O conhecimento é, em última instância, uma questão de revelação proposicional de Deus na mente do homem, e não simplesmente de processo humano. O homem, sem a iluminação do Espírito Santo, não pode conhecer a verdade. A revelação especial de Deus na Escritura, aplicada pelo Espírito, é o que torna possível o verdadeiro conhecimento. O homem sem Deus está em ignorância. Com Deus, ele tem acesso à verdade absoluta e à compreensão do propósito da existência. O conhecimento verdadeiro é unicamente teocêntrico. Isso significa que qualquer conhecimento que não comece com Deus é defeituoso. A razão disso é que Deus, como a fonte de toda a realidade e verdade, é também a base de todo conhecimento. Se alguém busca conhecimento sem referência a ele, está construindo sobre a areia movediça. Bom, chegamos ao final de mais um vídeo. Hoje vimos como a revelação de Deus é o alicerce de toda a nossa visão de mundo. A filosofia revelacional nos ajuda a entender que não há verdadeiro conhecimento ou entendimento da realidade sem a autoridade das Escrituras. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal Reforma e Teologia, para acompanhar mais temas relevantes como esse. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.